Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora continuar com uma série de vídeos que nós estamos desenvolvendo, lendo este livro aqui, ó, Teologia Sistemática, de Rodman Williams, tá bom? Nós já fizemos o primeiro vídeo. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui na descrição ou nos cards para que os irmãos também possam dar uma olhada lá e analisar. O primeiro vídeo nós trabalhamos sobre o Espírito Santo e o primeiro ponto foi o nome e os subtópicos que os irmãos vão lendo. O segundo ponto, que é títulos e símbolos do Espírito Santo. E o primeiro tópico é títulos. A seguir, veremos especialmente no Novo Testamento os vários títulos utilizados para designar o Espírito Santo. E o primeiro subtópico diz assim: o Espírito da Verdade. O primeiro título, o Espírito da Verdade, é encontrado no Evangelho de João. Jesus, no seu discurso final, usa a expressão 3 vezes. Primeiro, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paraclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê e nem o conhece. Se encontra lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Segundo, quando vier o Paraclito, que vos enviarei de junto ao Pai, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. E terceiro, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Que o Espírito da Verdade é o Espírito Santo fica evidente em outro versículo. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 16. Várias coisas referentes ao Espírito da Verdade se destacam nessas passagens. Para começar, o Espírito da Verdade mostra aquilo que o mundo não pode acolher. Uma realidade incompreensível ao homem natural. Paulo escreve: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e, pois lhe parecem loucura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por isso, o Espírito Santo é a fonte da verdade espiritual que não pode ser compreendida sem uma alteração do homem natural. Seria um engano, porém, ver o Espírito da Verdade como a verdade onde quer que ela seja conhecida. O mundo possui o conhecimento em muitas áreas, e tudo isso devemos agradecer, mas não tem o conhecimento da verdade, que é espiritual e, portanto, suprema. Por essa razão, quando Jesus fala do Espírito da Verdade, que os guiará a toda a verdade, ele não se refere à verdade como um todo ou em totum, mas à verdade referente ao reino espiritual. Além disso, João antes havia afirmado que o próprio Jesus é o Espírito da Verdade e a vida. João, capítulo 14, melhor dizendo, que o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Segue-se, então, que o Espírito da Verdade o testificará. Ele testificará de mim. O Espírito não falará de si, dará testemunho totalmente da verdade encarnada em Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Pronto, nós já lemos já o primeiro subtópico do primeiro tópico, que quer dizer o Espírito da Verdade. Vamos agora para o segundo subtópico do tópico título, que diz assim: o Espírito de Santidade. Nas epístolas vemos vários títulos para o Espírito Santo. Analisemos em primeiro lugar o Espírito de Santidade. Paulo escreveu que Jesus é declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Parece óbvio dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Santidade. Contudo, ao usar a palavra santidade, Paulo dá ênfase à santidade de Cristo na ressurreição. A morte não pôde suportar o Cristo sem pecado, e pelo substantivo Espírito. Paulo se refere-se em particular ao papel do Espírito Santo na ressurreição. Assim, por esse Espírito de Santidade, ficou demonstrado ser Cristo, o Filho de Deus com poder.
O espírito de santidade era a mais profunda realidade na vida de Cristo, desde sua concepção pelo Espírito Santo e durante todos os seus anos na terra. Ele viveu uma vida de santidade perfeita, conforme essa mesma realidade, o espírito de santidade. Ele foi declarado o Filho de Deus com poder. O espírito de santidade, dessa maneira, é tanto o espírito que torna santo, quanto o espírito da ressurreição. Ele é o espírito santificador que manteria todas as pessoas vivas em pureza diante do Senhor. E na morte, ele dará vida àqueles nos quais habita. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito Santo é o Espírito de santidade. Nós vamos agora para o terceiro subtópico que diz o Espírito de vida. Em Romanos, Paulo fala também do Espírito Santo como o Espírito de vida. Por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida. Já não existe escravidão ao pecado, à morte e à lei. O Espírito Santo concede vida e liberdade a todos que pertencem a Cristo. Além disso, agora é possível, pela lei do Espírito de vida, satisfazer as justas exigências da lei. Romanos capítulo 8, versículo 4. Pois, se não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículo 4, isso ocorrerá uma vez que o crente foi libertado da escravidão à lei, o código escrito, a letra. Ele agora é capaz, pelo Espírito de vida, de satisfazer as suas exigências. Quão verdadeiras são também estas palavras de Jesus, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. E aí o Espírito Santo é o Espírito de vida. 4 subtópico, melhor dizendo, que tem como título o Espírito de adoção. Bom, vamos lá. Em Romanos 8, Paulo fala do Espírito Santo como o Espírito de adoção. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você vai ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Aqui são ditas duas coisas. Primeiro, nós somos filhos de Deus por adoção. Segunda, nós recebemos o Espírito em seguida a essa adoção. Paulo desenvolve o tema em sua carta aos Gálatas, falando de nossa redenção por meio de Cristo, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Em continuação, ele acrescenta: para provar que sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 6. O Espírito de adoção é o Espírito Santo que Deus envia para certificar nossa adoção em sua família. É admirável observar que durante sua chegada em nosso coração, o Espírito Santo clama ou nos permite clamar, Abba, Pai. Esse vocativo significa numa relação pessoal profunda com Deus, estabelecida pelo Espírito, pois Abba é o nome para pai em aramaico, usado apenas em casa, especialmente por um filho que se dirige a um pai terreno. Foi o termo usado por Jesus no jardim de Getsêmani, quando orou em grande angústia ao Pai, dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo de número 36. Assim, o Espírito de adoção permite-nos falar com Deus não somente como pai, mas com o tipo de sentimento pessoal que uma palavra como pai ou papai carrega. De fato, que bênção é receber o Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. O Espírito Santo também é chamado o Espírito da Graça. Hebreus capítulo 10, 29. Para avaliar melhor o significado dessa expressão, precisamos observar que o contexto fala daquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que tratou como uma coisa não sagrada, o sangue da aliança,
pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. O Espírito da graça é, portanto, o Espírito que está graciosamente agindo na salvação. O Espírito Santo torna disponível tudo aquilo que o Filho de Deus nos fez para nos dar a salvação e a nossa vida. É totalmente uma questão de graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça. O próximo subtópico diz assim: o Espírito da glória. Podemos escrever: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. O Espírito da glória é o Espírito de Deus e, em particular, repousa sobre aqueles que sofrem por causa de Cristo. Isso sugere que a glória ainda por vir já repousa sobre os que pertencem a Cristo. Naturalmente, onde quer que o Espírito Santo esteja, existe a glória. No Antigo Testamento, a inauguração do tabernáculo e do templo atingiu seu auge quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo/templo. Êxodo capítulo 40, versículo 35. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. No Novo Testamento, o apogeu ocorreu na inauguração da igreja, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Em verdade, ficar cheio do Espírito Santo é ser preenchido com a glória de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da glória. E agora nós vamos para o último subtópico deste primeiro tópico do segundo ponto da nossa lição, que vai trabalhar títulos e símbolos, que diz assim: o Espírito eterno. Finalmente, o Espírito Santo é o Espírito eterno. A carta aos Hebreus declara que Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus 9:14. O sacrifício de Cristo foi muito mais do que um evento temporal. Foi por uma ação mediada pelo Espírito eterno que a nossa redenção se realizou. O Espírito Santo não tem começo nem fim. Ele é o Espírito eterno. Nós vamos agora para o segundo tópico, tá bom? Desta lição, ou desta aula que nós, ou dessa leitura que nós estamos desenvolvendo neste segundo vídeo. Vamos lá, símbolos. O primeiro tópico falou sobre títulos, e aí os irmãos já tá analisando e vendo, e agora nós vamos para os símbolos. A seguir veremos diversos símbolos do Espírito Santo. Os símbolos representam várias operações do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo é incorpóreo e intangível, como já mencionado, tais símbolos, que são imagens, representações ou símiles, possibilitam uma compreensão mais clara sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro subtópico deste tópico diz assim: o vento. O vento é uma das representações mais vívidas do Espírito Santo. A narrativa da criação em Gênesis, na qual normalmente se lê: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Às vezes é traduzida por o vento de Deus se movia. A palavra hebraica é roash, ou roar, e a palavra grega é pneuma. Possui ambos os significados. Por conseguinte, somente o contexto pode determinar a tradução apropriada. João capítulo 3, versículo 8, é um exemplo bem conhecido de ambiguidade linguística. O vento, e aqui pneuma, sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, pneumatos. Bom, o vento, como um símbolo do Espírito Santo, é descrito de modo notável na descida do Espírito Santo no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 2 diz: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Tal som, como um vento muito forte, era o Espírito Santo, invisível, mas, no entanto, poderosamente sentido por todos. Algumas vezes, o termo roar, roash, pode ser mais bem traduzido por fôlego. Esse é especialmente o caso da visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. O Senhor falou com os ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Ezequiel 37:5. Novamente o Senhor disse: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 9. A palavra fôlego aqui simboliza, sem dúvida, o Espírito de Deus. Após sua ressurreição, Jesus soprou sobre eles, os discípulos, e disse: recebam o Espírito Santo. João 20:22.
O fôlego sopro é uma clara representação do Espírito Santo. Vento ou fôlego é uma figura de linguagem vívida que descreve o Espírito como uma força móvel e um tipo de energia divina. E agora nós vamos para um outro subtópico do tópico que tem como título símbolos. Fogo. Outro notável símbolo do Espírito Santo é o fogo. A estreita ligação entre os dois é exemplificada nesta declaração de Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 16. O batismo com o Espírito está intimamente associado ao fogo, e o fogo, como sugerem as sucessivas declarações, refere-se à destruição do mal. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 12, Lucas 3, 17. As duas passagens chamam a atenção para outro relato em Isaías. O quadro apresenta um dia futuro, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo. Como a gente pode dizer, Isaías 4:4. O espírito ou espírito de fogo provavelmente simboliza o Espírito de Deus no seu papel de fogo purificador do mal. O resultado: o Senhor criará sobre todo o monte Sião uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. Está lá em Isaías 4:5. O fogo do julgamento torna-se o fogo flamejante da glória. Voltemos ao dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Já vimos o simbolismo do vento. O Espírito como os versículos 3 e 4 dizem: e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui está o cumprimento da promessa. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo na boca e na língua consumiria a palha e tornaria a salvação possível. Como o Evangelho havia proclamado. Dessa maneira, o Espírito Santo e o fogo estão íntima e vitalmente relacionados. Outro símbolo notável do Espírito Santo é a água corrente. É tratada na declaração de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. João capítulo 7, 37 a 39. Jesus havia falado anteriormente com a mulher de Samaria sobre a água viva, que ele daria a cada um. João 4:10. Ele acrescentou: a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Portanto, a água viva que Jesus dá e que jorra para a vida eterna flui por ação do Espírito Santo. Água transbordante em efusão, a representação vívida do Espírito Santo. A passagem que Jesus citou, embora não seja exatamente encontrada em nenhuma parte no Antigo Testamento, parece referir-se em particular às seguintes palavras proféticas de Isaías: não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção será sobre seus descendentes. Isaías 44, versículo 2 e 3. Assim, a efusão natural da água numa terra sedenta e seca corresponde à efusão espiritual do Espírito de Deus. Uma passagem anterior em Isaías também faz referência à efusão do Espírito, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Isaías 32, 15. Mais uma vez, a imagem é da água torrencial, portanto da água corrente. Outras passagens que descrevem a água corrente possivelmente se referem ao Espírito Santo. Ezequiel teve uma visão do templo, de onde saía água. Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 a 9. A princípio, a água era rasa, mas tornou-se profunda como um rio, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 9. Zacarias fala do dia da vinda do Senhor com estas palavras: naqueles dias, águas correntes fluirão de Jerusalém.
Zacarias 14:8. Por fim, o livro de Apocalipse esboça um quadro profético, ou um quadro apoteótico da cidade santa, em que o rio da água viva, clara como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. Apocalipse 22:1 e 2. Tais passagens extraordinariamente belas, que falam de águas vivas e correntes, possuem uma profunda qualidade espiritual e expressam assim a própria atividade do Espírito de Deus. E agora nós vamos para o quarto subtópico, ainda trabalhando sobre os símbolos do Espírito Santo. Outro símbolo memorável do Espírito Santo é a pomba. De acordo com os evangelhos, no batismo de Jesus, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba. Lucas escreve: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Lucas 3:22. Além disso, de acordo com João, capítulo 1, versículo 32, diz assim: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. O significado pleno do simbolismo da pomba não está claro, porém, a pomba representa geralmente a bondade e a inocência. Quando Jesus enviou os 12, ele disse: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus 10:16. Na tradição judaica, a voz das rolas, Cantares 2:12, foi interpretada como a voz do Espírito Santo da redenção. De modo semelhante, a figura da pomba no início do ministério de Jesus sugere a unção de Cristo com o Espírito Santo para a obra da redenção. Outras imagens do Antigo Testamento nos vêm à mente. Observemos em Gênesis 1 como o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, e que o Espírito e vento são termos permutáveis. A palavra mover pode ser traduzida por pairar ou planar. Qualquer dos dois vocábulos sugere um pássaro, possivelmente uma pomba, sobrevoando as águas para produzir vida, portanto, um espírito vivificante. Igualmente, na narrativa do dilúvio, foi uma pomba que Noé enviou 3 vezes para descobrir se as águas tinham baixado na face da terra. A pomba, assim, é um emblema pitoresco da vida que retorna ao mundo devastado pelo dilúvio. Representa o espírito como o espírito da vida. A pomba também é um pássaro usado em sacrifício no Antigo Testamento, de modo que pode se relacionar, pois ele veio se oferecer por amor ao mundo. Em resumo, a pomba como unção daquele que bondosamente não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Mateus capítulo 12, versículo 20. E que viveu seus dias em perfeita inocência e pureza, parece ser a forma mais significativa de compreender esse belo simbolismo. E agora nós vamos para o quinto subtópico, ainda do tópico de símbolos, que nós estamos trabalhando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. O selo. O Espírito Santo também é simbolizado por um selo. Paulo usa essa linguagem em Efésios capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Em seguida, na mesma epístola, ele acrescenta: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Essas passagens descrevem o Espírito Santo como um selo, no sentido de designar tanto a propriedade de Deus quanto sua proteção. Um selo é uma marca de propriedade, uma prova de identidade. Assim, aqueles que inconfundivelmente selados pertencem a certa pessoa. Quando o Espírito Santo é dado ao crente, o evento é uma certificação de que ele pertence a Deus, a ratificação de seu estado em Cristo. Ele é a posse inviolável de Deus. O selo também cria uma defesa, é uma marca de proteção colocada em alguém, em algo ou alguém. Do livro de Apocalipse vem esta ordem: não danifiquem nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Tal selo protegerá durante o grande sofrimento e tribulação. Assim, igualmente, o Espírito Santo sela uma pessoa para o dia da redenção.
O Espírito Santo também é um selo no sentido de uma garantia ou penhor. O selo é o penhor de algo ainda não recebido, mas que está garantido para tornar-se uma posse futura. Desse modo, o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Conforme Paulo disse em outro lugar, Deus nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O selo também pode significar uma marca de confirmação e consagração. Em João capítulo 6, versículo 27, está escrito a respeito de Jesus que Deus, o Pai, nele colocou o seu selo. Isso significa, quando isso aconteceu, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus e o Pai declarou: Tu és o meu filho amado. Lucas capítulo 3, versículo 22. A confirmação e as consagrações divinas, o selo pelo Espírito Santo, concedidas ao ministério de Jesus por anos que se seguiram. Portanto, podemos acrescentar que, do mesmo modo, o crente recebe o selo do Espírito Santo, sendo então consagrado ao ministério da missão de Jesus Cristo. E agora, querido, nós vamos para ainda mais um tópico e, creio, subtópico, o último subtópico, que é o óleo, tá bom? Por fim, o Espírito Santo pode ser visto como uma unção divina. E aqui há o outro ponto que é subtópico, que é o óleo. Dado do alto, o óleo de Deus. No Antigo Testamento, relata a vívida cena em que Deus ordena a Samuel, referindo-se ao jovem Davi, assim: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apunhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. O chifre de óleo usado na unção simbolizava claramente a consagração de Davi à realeza pelo Espírito Santo. Não muito tempo depois de o Espírito haver descido sobre Jesus no batismo, ele se refere à sua própria atuação, dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu. Lucas 4,18. Consequentemente, a ideia de ungir simbolicamente com óleo é inesperável da consagração do próprio Jesus para o ministério qual ele fora chamado. De modo semelhante, João fala ao crente: vocês têm uma unção que procede do santo. 1 João 2,20. Em segunda, ele complementa: a unção que vós recebeste dele fica em vós. A sua unção vos ensina todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 27. A referência é feita, sem dúvida, ao Espírito Santo que, de acordo com João capítulo 14, versículo 26, lhes ensinará todas as coisas. Dessa forma, o Espírito Santo é o óleo ou unção divino por meio do qual o crente é ungido e conduzido a toda a verdade. O óleo é o símbolo vivido da unção do Espírito Santo. Com isso, querido, nós concluímos o segundo vídeo dessa série de vídeos, que nós iremos trabalhar 3 vídeos, trabalhando este livro aqui, ó, Teologia Sistemática na Perspectiva Pentecostal. O próximo vídeo vai falar sobre a natureza do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.